Olá, aqui é o Streeter da Escola de Scans. Neste vídeo explicaremos como utilizar a caneta em cenários reais de reconstrução de mangá. Eu selecionei um quadro aqui de reconstrução onde seria pouco provável, se não difícil, reconstruir toda essa área do cabelo utilizando apenas as ferramentas mais básicas como pincel, borracha e carimbo. Este vídeo utilizará a ferramenta caneta para fazer o contorno do cabelo e mostrar o seu uso, como ela facilita e como deixa uma reconstrução quase que perfeita, impossibilitando de um leitor ver se tal imagem foi reconstruída ou não, se ela é original ou não. Vamos iniciar. Inicialmente eu vou apagar esta parte aqui de baixo, deixar ela totalmente preta. Vamos apagar. E aqui vamos usar a ferramenta borracha para que a gente saiba o que temos que reconstruir. Deixa bem visível que a gente precisa refazer do zero. Aqui no caso a gente pode dar um zoom e reaproveitar esta linha, apenas tem que tomar cuidado com a largura da linha para que ela seja a mesma em todo o seu trajeto. Podemos apagar aqui também. E vamos reconstruir com base nisso. Posso até colocar um pouquinho mais aqui para não atrapalhar a visualização da nossa reconstrução. Se você se sentir mais confortável, você pode apagar alguns detalhes menores e fazer eles do zero. Vamos fazer isso para que tenhamos mais conteúdo para reconstruir e utilizarmos de exemplo. Com isto apagado, vamos inicialmente criar uma nova camada. Ela vai se chamar linhas escuras, que faremos as linhas com as cores pretas para fazer o contorno do cabelo, ou com uma cor próxima de preto, pois muito provavelmente se a gente colocar um preto, aqui haverá um contraste imenso com outras linhas que estão em escala de cinza. Vamos iniciar. Vamos fazer com que a nossa linha tenha a largura de... Vamos tentar inicialmente com 2 pixels, se não funcionar a gente aumenta ou diminui. Agora, relembrando o vídeo tutorial passado, como que a gente faria isso? Utilizando a ferramenta caneta. Vamos supor que ele vai começar aqui, nossa curva, que a gente vai criar um pouquinho antes do fim disso. Clicamos, sem soltar, arrastamos a direção da curva. Quanto mais arrastamos, mais fechada e ampla vai ser a curva. Quanto menos, mais aberta. Vamos arrastar pouco para cá e a curva vai terminar aqui. Vamos arrastar para baixo para ela ter um pouquinho de curva e a gente poder editar isso do jeito que a gente quiser. A curva ainda está muito aberta, vamos deixar ela um pouco mais fechada. Talvez assim seja o ideal. Esta parte de curva aberta, curva fechada, seria mais de como a gente enxerga esta curva combinando com o desenho. Numa reconstrução, a gente meio que tem que desenhar de volta o que a gente apagou. Aí entra um pouco de questões estéticas.
Eu estou selecionando com Ctrl o último nó, porque eu quero continuar criando pontos de seleção a partir deste nó. Meu próximo ponto aqui, como eu selecionei o último e eu cliquei, está sendo a partir deste nó. Se eu tivesse... é isso. Acho que acabei me confundindo. Vamos lá. Vamos selecionar este ponto, deixar ele aqui, que é o ideal. Eu quero criar um novo ponto aqui. Eu vou diminuir este ponto de curva, deixá-lo aqui, fazer assim, igual aquilo que a gente estava tentando reconstruir. E criar um novo embaixo até aqui. Novamente, remover este ponto. Acho que assim atende nossa necessidade. Vamos traçar para ver como fica. Lembra que eu tinha comentado sobre o botão simular pressão? Vou mostrar ele neste exemplo para ver como funciona. Não é o caso que a gente vai utilizar ele, porém, ao selecionarmos simular pressão, nosso demarcador é traçado, porém haverão pontos que serão mais claros que outros. É como se a gente estivesse utilizando a caneta em determinados pontos, a gente estivesse apertando ela mais que o comum. Então, há pontos que apertamos mais a caneta, há pontos que apertamos menos. Note que fica meio estranha essa linha no meio ser mais clara que o restante. É por isso que não vamos utilizar a parte de simular pressão aqui. Vamos voltar. Sem pressão. Talvez ainda tenha ficado uma linha muito grossa em comparação ao resto do desenho. Neste caso, vamos voltar e tentar traçar de novo com uma dimensão de pincel um pouco mais fina, 1 pixel. Talvez agora tenha ficado fino demais, que é o problema de todo reconstrutor, que 1 é pouco e 2 é muito. Porém, a gente tem a nossa camada linhas escuras, que somente refere-se à linha que a gente criou no momento. O que a gente pode fazer? Podemos criar uma camada igual, ela ficará um pouco mais escura, porém mais nítida, não terá tanto anti-aliasing assim, mas movemos a nossa camada extra que a gente acabou de copiar para tentar simular o que a gente procura de largura de linha. Talvez assim seja o ideal. Com isso a gente pode mesclar as camadas e ajustar os detalhes aqui em cima, onde foi feita a mescla de desenho com linha redesenhada, tentando deixar o mais fiel possível. E aqui embaixo também. Vale lembrar que a caneta ela não vai te dar o resultado perfeito se você quiser uma reconstrução perfeita. Você vai precisar fazer alguns ajustes utilizando ferramentas como pincel e borracha.
às vezes até outras um pouco mais complexas, como a ferramenta borrar ou a ferramenta de escurecer ou clarear. Talvez por enquanto esteja aceitável. Vamos fazer a segunda parte, que é preencher este campo de cor escura e depois alinhar o desenho do personagem com o fundo, colocando um traçador branco entre os dois. Esta camada vai se chamar fundo escuro. Pincel um pouco maior, cor 100%, vamos lá. Não precisa ficar perfeito aqui, porque lembre-se que a caneta vai traçar essa curva de modo quase perfeito para nós. Apenas tome cuidado na hora desse preenchimento externo para você não fazer isso, fazer passar a linha que você demarcou. Vamos supor que por enquanto isso está bom. Não que esteja bom, mas para o nosso processo de reconstrução é o que buscamos. Vamos criar uma nova camada. Ela vai ficar entre a linha escura e o fundo escuro. Isto é, esta linha que a gente vai criar de cor branca, vamos chamá-la de contorno branco. Se eu traçar com o pincel aqui, ela vai ficar embaixo do nosso fundo preto e do nosso desenho, por em cima da linha que a gente acabou de criar. Vamos colocar um pouquinho mais grosso que 3 pixels. Acredito que 4 pixels seja o suficiente neste caso. E vamos traçar por partes. Desta vez, ao invés de fazer um demarcador que trace tudo, vamos traçar primeiro aqui e depois este Vzinho. Daqui até aqui. Com o tempo você aprende a se acostumar com os pontos de ancoragem da ferramenta caneta. Aqui já temos uma curva perfeita de contorno branco com a caneta. Agora vamos traçar essa parte de dentro. Aqui temos que mudar, colocar um pouco mais acima. Talvez um pouquinho mais ainda. Acredito que agora atenda tudo o que estávamos procurando. Lembra que eu comentei? A linha, a ferramenta caneta faz as curvas perfeitas, mas nem sempre fica perfeito no desenho ou como que a gente espera, e a gente tem que consertar isso. Vamos colocar então uma ponta nesse fio de cabelo. E com o pincel branco, vamos arrumar um pouquinho esta curva que não ficou tão legal assim. Vamos ver como ficou. Ótimo, já temos toda a parte externa traçada.
Se a gente comparar com o histórico, vamos ver que aqui dentro existem alguns riscos adicionais, se você quiser ou não complementar sua reconstrução com mais detalhes. Como eu gosto e eu sou meio perfeccionista, veja alguns riscos internos, a gente pode fazer isso. Aqui, se a gente prestar atenção, veremos que o cabelo dele não foi inteiro desta ponta a esta. Podemos refazer tudo de novo, acho que esse não é o intuito do tutorial, é apenas mostrar como utilizar as ferramentas em casos reais. Ou se não, a gente traça algumas linhas de detalhes. Como já chegamos a esse ponto, eu apenas percebi neste momento que tinha uma nova mecha de cabelo aqui, e talvez que não agregue tanto detalhe e não seja perceptível ao leitor final, que ele não vai perceber isto. Vamos pular esta parte. Vamos mudar o nome desta camada de linhas escuras para linhas escuras externas, que será a parte daqui, e criaremos uma nova camada, acima de tudo, chamada linhas escuras internas, que vai ser algumas pequenas linhas escuras iguais a essas que traçaremos com o demarcador, para colocar mais detalhes no nosso desenho e deixá-lo um pouco mais real. Como faremos isso? Podemos, por exemplo, fingir que existe uma linha aqui. Isso começa aqui e termina aqui. Esta mecha vem de trás desta outra. Temos que mudar a dimensão do pincel. Vamos tentar deixar 2 e de cor preta antes de traçar. Alguns pequenos detalhes a gente tem que arrumar na mão mesmo. Veja que existe que ficou um ponto exatamente aqui nessa intersecção muito escuro e não pertence à nossa linha escura traçada. Ela pertence aqui, ó, linhas escuras externas. Vamos apagar ou suavizar este ponto. Pronto, nossa linha ficou um pouco torta em comparação ao que queríamos. Simplesmente podemos ajustar a posição dela por aqui. Ao selecionar a ferramenta mover, e mover como se fosse uma camada. Podemos supor que assim seja o ideal. E vamos adicionar mais um detalhe somente para finalizarmos esse tutorial, que seria uma linha semelhante a essas, porém aqui.
criar uma nova camada só para ela, para eu ter um controle exato desta linha, sem que interfira nas outras camadas, e depois eu mesclo com esta camada aqui. Podemos fazer, para ficar mais legal ainda, colocarmos que esta linha começa junto com esta mecha. Será que fica legal? Vamos ver. Talvez aqui seja uma posição ideal para esta linha. Vamos traçar. E agora vamos suavizar esta ponta e esta ponta, para ficar conforme o desenho visualmente agradável. E este é o nosso resultado final. Talvez você ainda queira fazer alguns detalhes, depois que juntar tudo. Talvez juntando tudo seja até mais fácil remover alguns tipos de defeito ou detalhes de reconstrução, como deixar este ponto um pouco mais claro. Vamos mesclar todas as camadas e fazer isso. O notebook ficou um pouco lento por causa da gravação do vídeo, mas ainda está processando. E é isso. Aqui finalizamos o nosso tutorial com a ferramenta caneta, com um exemplo real. Eu espero que vocês tenham entendido tudo e treinem bastante. Muito obrigado.